Primeira Crônicas, capítulo 21, a partir do versículo 5 ao versículo 13. Joabe apresentou a Davi o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Versículo 7. Tudo isto desagradou a Deus, e por isso ele castigou Israel. Então Davi se dirigiu a Deus dizendo: cometi um grande pecado ao fazer tal coisa, mas agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Então o Senhor falou a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vá e diga a Davi, assim diz o Senhor, eu lhe ofereço 3 opções, escolha uma delas, para que eu a execute contra você. Gade foi falar com Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolha o que você quer, ou 3 anos de fome, ou por 3 meses você seja consumido diante dos seus adversários, sendo alcançado pela espada dos seus inimigos, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Diga agora, que resposta devo dar ao que me enviou? Então Davi disse a Gade: estou muito angustiado, porém é preferível que eu caia nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, não quero cair nas mãos dos homens. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, nos aquietamos diante de Ti, Senhor, e te pedimos, fala com a Tua igreja, Senhor, que a Tua igreja quer Te ouvir, em nome de Jesus, amém. Eu estou intitulando essa mensagem, que é a última parte da série O Preço da Desobediência. Eu estou intitulando de Edificando um Altar. Quem lembra da primeira? Escolha o que fazer. A segunda, 3 opções. E a terceira e a última hoje é edificando um altar. Já deu para percebermos, entendermos e aprendermos sobre a seriedade do que se refere à desobediência a Deus. Eu creio que tanto na primeira mensagem, na primeira parte, como na segunda parte, nós já identificamos a gravidade, a seriedade que é fazermos algo que não é da vontade de Deus. Então, eu creio que Deus, através da sua palavra, através da bendita pessoa de Jesus Cristo, através do Santo Espírito dele, já veio trazer isso para os nossos corações, que a desobediência é um desastre para o crente, para o homem de Deus, para a mulher de Deus. Não existem meios para escaparmos das consequências. Pagaremos um alto preço. Não existe. A desobediência vai nos levar para um âmbito de fragilidade, de afastamento de Deus. Então, muitas vezes nós somos levados pelas consequências, às vezes estamos sofrendo, muitas vezes está doendo muito, às vezes estamos fragilizados e somos tendenciosos, somos tentados a pegar atalhos e perder de vista
aquilo que Deus tem para fazer. Porque o que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, Deus tem um propósito na sua vida. Foi Ele que escolheu você, foi Ele que te amou primeiro. Você só tem que suportar o tranco. Você só tem que aguentar mais um pouco. Porque Ele vai fazer, vai fazer. Ele vai cumprir, Ele vai cumprir. Ele vai envergonhar seus inimigos, Ele vai. Mas você tem que permanecer obedecendo. Abra em Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Eu vou repetir. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Isso logo quer dizer que se eu semear desobediência, colherei o quê? Consequências desastrosas. Se eu semear obediência, colherei vida e paz. Agora preste atenção. Mesmo eu semeando obediência e colhendo vida e paz, isso não quer dizer que a minha vida existe ausência de guerra e existe ausência de adversidade. Eu não vou ter luta. Não é isso. A questão é que quando você semeia obediência, você tem por certo a vitória. Você tem por certo que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, o maligno não toca. Aquele que está em Cristo pode todas as coisas, porque Ele nos fortalece. Nada é impossível para aquele que crê. Todas as coisas são possíveis ao que crê. É o que Deus disse para você nessa noite. Ainda no momento você tem chorado? Chore. Chore, porque a dor, as lágrimas, ela vai semear a tua fé. Você vai se fortalecer. Quando você sair de onde você se encontra, se é que você está aí nesse lugar, você vai sair fortalecido. Você vai sair fortalecida e você vai poder ajudar outros. Você vai poder ministrar na vida de outros. Que é possível, sim. É possível, porque Deus está contigo. Amém? A conclusão da história de Davi não é uma conclusão que no final tudo dá certo. Você sabia? A conclusão da história de Davi não é uma conclusão que no final de tudo deu tudo certo. Não. As histórias apresentam o contexto mais amplo e abrangente. As listas apresentam as condições nas quais tudo aconteceu. Os poemas formam o centro no qual Deus é encontrado. Assimetria. Existe uma correlação de fatos que irão convergir, que seguirão numa só direção, para um ponto, para um propósito. A questão é, muitas vezes nós saímos, seguramos as etapas, seguramos o que nós temos que vencer, o que nós temos que sobrepor em Cristo, nos puxamos, nos carregamos para o desvio.
e não converge, e não vai para o ponto pelo qual Deus queria que nós fôssemos. A questão é, Deus não faz códigos, Deus forma criaturas. A grande diferença é essa. Deus não faz códigos, Deus forma criaturas. Existem áreas na vida de Davi que são impenetráveis, e que em dado momento chega até a ser faltoso de inteligência. Você vê, né? Um homem segundo o coração de Deus, um homem totalmente contrito e quebrantado na presença de Deus, mas que existiam áreas em sua vida que era impenetrável. Existiam momentos na vida de Davi que eram estranhos, como por exemplo, Davi poderia ter a mulher que ele quisesse, mas certa feita ele deixa de ir para a guerra e fica passeando no seu terraço, e ele coloca os olhos em cima de uma mulher chamada Batseba, e ele não aguenta, ele não resiste. Ele não resiste. E ele poderia ter tudo, ele tinha tudo. São áreas impenetráveis no coração do homem, no coração da mulher. E nós temos que ter o cuidado, porque às vezes o próprio crente olha para o quintal do vizinho e acha mais florido. Olha para a casa do vizinho e acha que o campo verdejante está lá. E no entanto, o campo verdejante está na sua frente, está bem pertinho de você. Temos que ter cuidado. Temos que trazer o aprendizado para o nosso coração. Não estamos mais brincando de ser crente. Não, queremos trazer a palavra de Deus para o nosso coração, para que ela possa se evidenciar, para que nós possamos sermos transformados por essa palavra. Costumo dizer, sempre tenho dito aqui, domingo após domingo, culto racional. O homem de Deus, a mulher de Deus que não faz culto racional, se perde no meio do percurso. Por quê? Porque a nossa mente precisa ser renovada. E a sua mente, a minha mente, a nossa mente, ela só é renovada pela palavra de Deus. Então, se eu não tiro o tempo sozinho com Deus, se eu não medito, se eu não choro na presença de Deus, se eu não peço a Ele a vontade dEle para a minha vida, como é que a minha mente vai ser renovada? Interessante. Mistérios inexplicáveis, momentos estranhos, fizeram parte, foram agregados na vida de Davi. Porém, mas a conclusão da história da vida de Davi honra e glorifica o nome do Deus Todo-Poderoso, que estava por trás de tudo isso, que era o maestro no palco da vida dele. Isso é tremendo. É que o nome de Deus é glorificado, é que o nome de Jesus é manifestado, é que o Espírito Santo transforma, batiza, transforma e leva você para um lugar de excelência, porque Ele te ama, porque Ele te amou primeiro, porque Ele te tem guardado, porque você é menina dos olhos dEle, porque Ele tem te cercado com alegres cantos de livramento. Aleluia! Oh, Deus maravilhoso! Então, quando Davi toma a decisão de responder a Deus, escolhe o próprio Deus como regente de sua disciplina, é chegada a hora de arcar com as consequências. Meu Deus, eu me tremo todinho, sabia? Eu me tremo todinho. Porque o que foi que nós vimos primeiro? Escolha o que fazer. Ele preferiu fazer o censo, desagradou a Deus.
Deus manda 3 opções para ele. Escolha. Ele escolhe. A questão é, amado, é melhor você escolher o que Deus está te dando para escolher hoje. Porque se você for escolher em um contexto de desobediência, você vai pagar um alto preço. Então, quando ele escolhe cair nas mãos de Deus, por ele saber que Deus é misericordioso, que Deus é perdoador, e que Deus o ama assim, de uma forma estrondosamente maravilhosa, chegou o momento de arcar com as consequências. Como é que está teu coração nesta noite? Qual foi a escolha que você fez durante o percurso dessa série? O preço da desobediência. Quais são as consequências que você vai arcar a partir de agora? Em obediência ou em desobediência? Em espírito ou na carne? Você escolheu. Estamos chegando ao final da série hoje, porque a partir de agora Davi vai arcar com as consequências. Quando ele toma a decisão de responder a Deus e escolhe o próprio Deus como regente de sua disciplina, é chegada a hora de arcar com as consequências. Segundo o livro de Samuel, capítulo 24, do versículo 15 ao versículo 17. Então o Senhor enviou a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que havia determinado, e desde Dan até Beceba morreram 70.000 homens do povo. Quando o anjo do Senhor estendeu a mão sobre Jerusalém para a destruir, o Senhor mudou de ideia quanto a este mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta! Retira sua mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Ao ver o anjo que feria o povo, Davi falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que fiz essa perversidade. Mas estas ovelhas, o que fizeram? Que a tua mão seja contra mim e contra a casa de meu pai. Edificando um altar é o título dessa última mensagem. A primeira parte é pagando o preço. Veja aí, segundo o livro de Samuel, capítulo 24, versículo 18 a 21. Naquele mesmo dia, Gade foi falar com Davi e lhe disse: vá e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Araúna viu do alto que o rei e os seus homens vinham ao seu encontro. Saiu e se inclinou diante do rei, com o rosto em terra. Versículo 21. E perguntou: por que o rei, meu senhor, vem até este seu servo? Davi respondeu: para comprar de você esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Segundo o livro de Samuel, capítulo 24, versículos 18 a 21. Percebemos a misericórdia de Deus. É incrível. Percebemos a misericórdia de Deus. Quando o anjo do Senhor estendeu a mão sobre Jerusalém para a destruir, o Senhor mudou de ideia quanto a este mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, retire a mão. Eita, Jesus! Agora preste atenção, olha para cá. O anjo com a espada desembainhada sobre Jerusalém evoca,
chama para fora da nossa imaginação, traz à nossa lembrança a imagem de Abraão com o cutelo, com Abraão com a faca, Isaque sobre o altar. É assim que o anjo se encontra, com a espada desembainhada sobre Jerusalém. E essa cena do anjo com a espada desembainhada evoca, traz à nossa memória Abraão com um cutelo para matar Isaque, para sacrificar Isaque. Quando ele baixa o cutelo e diz: Abraão, pare, não faça nada com o menino, porque agora eu sei que tu me ama, Abraão. Aleluia. Deus é muito maravilhoso, amado. O seu amor, o seu quebrantamento, a sua vida no altar, as suas lágrimas, o que você tem colocado diante dele, tem feito a diferença. Sim, talvez você não tenha visto, talvez você não tenha visto ainda, talvez você não esteja contemplando, mas você está esperando. Isso é esperança. E quando você espera, a sua fé se fortalece, e Deus vai fazer, porque Ele é Deus, porque Ele é fiel, porque Ele é santo. Glorifique, aplauda o nome desse Deus. Aleluia. Terra de Moriá, foi naquele lugar que Abraão preparou a lenha, colocou Isaque, o amarrou em cima e partiu para fazer a vontade de Deus. Aleluia. O que Deus tem pedido para você? Qual o sacrifício que você tem feito? Talvez seja algo tão pequeno, talvez seja algo tão simples, e você não tem entendido. Mas eu creio que nesta noite você vai sair daqui entendendo. Você vai sair daqui dizendo: Senhor, eu entendi. Senhor, será? Deus, eu entendi. Eu sei o que tu quer. Senhor, por mais que doa. Senhor, por mais que eu caia pelas tabelas. Deus, eu vou fazer. Agora eu entendi. Eu vou fazer o que tu queres, Senhor. Aí você vai ver o que é que vai acontecer. Aleluia, Deus. Algo impactante, algo único na Bíblia. Em ambos os casos, as promessas da aliança pareciam ameaçadas pela destruição. Sabia? Porque se Abraão tivesse imolado Isaque, o que é que acontecia? A promessa não se cumpria. Se o anjo tivesse destruído Jerusalém, nós não estaríamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje em Israel. Israel está sob uma promessa do seu Deus. Aconteça o que acontecer, a promessa de Deus irá se cumprir ao povo de Israel. Aconteça o que acontecer, a promessa de Deus sobre a sua igreja irá se cumprir. Então, veja bem, isso aqui é assim de suma importância para a minha vida e para a sua vida. Se não fosse pelo Deus misericordioso de reverter seu comando e prover um sacrifício alternativo, as alianças teriam sido frustradas. Mas nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Ele é fiel, Ele é poderoso. Agora, sabe o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você nesta noite que Deus está preparando para você um sacrifício alternativo.
Existe um sacrifício alternativo do coração de Deus para o seu coração. De uma hora para outra vai acontecer um redemoinho, de uma hora para outra vai acontecer um terremoto que você não vai entender nada, e Deus vai dizer: tome, receba, porque eu sou o teu Deus, e eu abro cova, fecho cova, dou vida, porque eu sou Deus. Um sacrifício alternativo. Para Abraão, Deus proveu um carneiro. Quando Abraão ergueu os olhos e olhou, ele se deparou com um carneiro amarrado pelos chifres. Ele pega aquele carneiro e sacrifica no lugar de Isaque. E coloca o nome daquele lugar: Deus proverá, Jeová Jireh. Aleluia. Ele está aqui nesta noite. É o Emanuel que está dizendo para você, que está dizendo para a sua família, que está dizendo para a sua igreja nesta noite: receba, eu sou o teu Deus, agindo eu, quem impedirá? Para Davi, Deus o coloca diante da eira de Araúna, o Jebuseu, onde Davi irá pagar o preço devido pela desobediência dele. Quem sabe? Quem sabe? E aqui eu quero ser boca de Deus na sua vida. Existe um sacrifício alternativo para você nesta noite. Deus vai te dizer o que você vai fazer. Agora, o que você se comprometer com Deus para fazer, se comprometa e faça. Porque Deus vai te dar, Deus vai te revelar em sonhos, Deus vai mandar alguém para falar com você. Agora, cuidado com as profetadas. Deus vai falar com você na palavra dele. Ele vai dizer para você qual é o sacrifício alternativo que você precisa fazer. Quem sabe? Senhor, até hoje eu não tenho entendido. Até hoje eu não tenho entendido, Senhor. Mas a partir de hoje eu entendi. A partir de hoje Senhor, eu sei como é maravilhoso te amar, Senhor. Como é bom, Senhor. Eu sei que tudo está sob o teu controle. Eu te amo, Senhor. Eu te amo. O que tu queres que eu faça, Senhor? Aí vai ser tremendo. Vai ser tremendo. Você pode dizer hoje: eu aprendi o segredo. Você vai sair daqui convicto, convicta: eu aprendi o segredo. É para matar a minha carne? Então eu vou matar. Ela vai morrer com vontade ali. Eu vou olhar ela se estribuchando. Fica aí, sua engraçadinha. Fica aí. Deixa a bichinha ali. Ela vai se espernear. Quanto mais você vai pisar nela, ela vai querer. E você não vai querer não. Toma palavra. Pensar que não, você está toda empoderado, mas não é empoderar por você não, vai se empoderar pela palavra de Deus. Então veja bem, houve um sacrifício tanto para Abraão quanto para Davi. Porém, existem casos que a desobediência, a mentira e a falsa modéstia, não existe sacrifício alternativo. E existem casos que você paga com a própria vida. Mas pastor, você agora pegou pesado. No final da série você vem dizer que a desobediência, a mentira, a modéstia, minha vida pode ser ceifada. Pode, eu vou te provar biblicamente. Atos capítulo 5, versículo 3 a 5. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo,
retendo parte do campo. Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para homens, mas para Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto. E sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Atos capítulo 5, versículos 3 a 5. O mesmo aconteceu com a sua mulher. Continue. Atos capítulo 5, versículos 7 a 11. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro dirigiu-se a ela, perguntou: diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta, e levando-a, sepultaram-na ao lado do marido, e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Atos capítulo 5, versículos 7 a 11. Você percebeu aí? Não houve sacrifício alternativo para Ananias e Safira. Por quê? Porque haverá um momento, amado, que é só você e Deus. É só você e Ele. Somente Ele vai julgar entre você e a causa. Entre a sua causa e a causa do seu irmão. Então temos que ter cuidado. Porque haverá situações, haverá decisões que eu vou tomar na minha vida que não haverá volta. Que não terá volta. Qual a situação que o homem fica diante de Deus? Então Saul disse a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou o despojo, ovelhas e bois, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos no que obedecer a sua palavra? Você está vendo aqui, amado, que coisa séria. Olha o que é que Samuel disse para Saul: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículos 20 a 22. Então veja bem, amados, a seriedade da comunhão, da sua comunhão com Deus, através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Não existem paliativos, não existem meios termos, meias verdades, meia entrega. Deus requer você por completo. Sua conversão, minha conversão, a nossa conversão tem que ser unificada aos preceitos, mandamentos e princípios elementares que trazem o fundamento para uma vida bem-sucedida em Cristo Jesus. Você quer uma vida bem-sucedida em Cristo Jesus, amém? 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 Você quer que a sua vida glorifique a Deus, amém? Amém?
preste atenção que o profeta Samuel fecha a conversa dele com Saul. Olha o que ele vai dizer. Abra sua Bíblia, eu quero que você leia 1 Samuel capítulo 15. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículos 23. Isso é Samuel falando para Saul. Ele diz assim, ó: porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto de ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Meu Deus, não teve mais volta. Saul perdeu a perpetuação do seu reinado. Por quê? Porque desobedeceu, amado. Como é que está a tua vida? Você tem obedecido a Deus? Você tem realmente se quebrantado na presença dEle? E tem obedecido o que Ele tem te falado, as orientações que Ele tem te dado? Conclusão. Veja aí, 2 Samuel capítulo 24, versículos 22 e 23. Então Araúna disse a Davi: que o rei meu senhor tome e ofereça o que bem quiser. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador de cereais e a canga dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei. E acrescentou: que o Senhor, seu Deus, aceite a sua oferta. Os jebuseus eram os antigos moradores de Jerusalém, porém, alguns deles ainda viviam por lá, que é o caso de Araúna, que é um jebuseu. Porém, veja aí, versículo 24, seguindo. Porém, o rei disse a Araúna: não, eu vou comprar de você pelo preço que vale. Agora preste atenção, olha. Porque não oferecei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 moedas de prata. 2 Samuel, capítulo 24. Sabe o que é que eu aprendo aqui? É que nós não devemos fazer nada. Nada, pastor, é absolutamente nada que não nos custe o preço. Claro que nós não devemos desobedecer a Deus para pagarmos o preço pela desobediência, mas nós devemos o adorá-lo, pagar o preço para andar em obediência, pagar o preço para renunciar a esse mundo tenebroso, pagar o preço para fazer o que Deus quer. Porque a lição que Davi nos traz, por que foi que aconteceu com Araúna, o jebuseu? Ele disse: está aqui meu rei, ó, tudo para você. Ele disse aqui, ó, ele vai descrever, ó, ele diz: ó, aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador de cereais e a canga dos bois para além. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei. E acrescentou: que o Senhor seu Deus aceita a sua oferta. Ele disse: não, peraí, eu vou pagar o preço devido. Que nesta noite você entenda que a vida cristã não é algo que está diante de você como paliativo, que a vida cristã não é algo que você não precisa fazer mais nada. Não. Ainda resta uma cruz para se carregar. Você precisa levar a sua cruz adiante. Muitas vezes você tem dito que a sua cruz é seu filho, é sua filha, é seu marido. Não! A sua cruz é você. A sua cruz é as suas vontades, seus desejos, suas ideias preconcebidas. Então, quando você se render de uma vez, aí você pode sim correr
o abraço, você pode dizer que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, que você aprendeu o segredo, que você sabe chorar, mas também você sabe sorrir, você sabe passar fome, mas que você sabe comer do melhor dessa terra. Essa é a vida do crente. A vida do crente é de fé em fé, é de glória em glória. E você tem comido o melhor dessa terra. Deus tem te dado o melhor dessa terra. Você tem acordado todo dia debaixo de um teto. Tem acontecido alguns problemas, algumas lutas, algumas adversidades, mas Deus tem te honrado, Deus tem te chamado de filha, Deus tem te chamado de filho, e Ele tem te colocado em meio de reis e rainhas e príncipes, porque você tem um valor. Aleluia! Aplauda Ele! Você precisa estar disposto ou disposta para pagar o preço para obedecer a Deus e a sua palavra, sabia? Sempre que eu falo nisso, me vem um link, me vem... É incrível. Quando Deus chega na porta de Caim, para mim, na minha imaginação, eu estou vendo, quando eu leio o texto, eu vejo Deus chegando na porta de Caim. Espera aí, Caim, peraí, vem cá, abre aí. Eu vejo ele olhando para Deus assim: Deus, olha, você está com semblante descaído. Poxa, me diga uma coisa, Caim, será que se você não proceder bem, eu não te aceito? Cabe a você proceder bem. Agora, Caim, presta atenção, olha para cá, Caim, presta atenção. O pecado está querendo te assediar. Ele está aí à tua porta. Mas olha, Caim, cabe a você dominá-lo. Eu quero terminar essa série dizendo isso para você. Cabe a você dominar os seus instintos de homem, os seus instintos de mulher. Faça o que Deus teimando você fazer, e deixe que Ele vai fazer, vai cumprir a parte dele. Não se rebaixe, não se humilhe aos pés do diabo. Você tem que se humilhar, você tem que colocar sua cara no pó, é na presença do Senhor, é honrando Ele. Pode falar o que falar, o meu nome está escrito no livro da vida, eu sou escolhido, eu sou santo, eu sou santa, eu sou separado do diabo. Você pode espernear, porque eu sou filho do rei. Davi edificou ali um altar ao Senhor e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para a terra, e a praga cessou. A praga acabou no meio de Israel. Segundo Samuel, capítulo 24, versículo 25. Agora eu queria chamar a sua atenção, que eu estou encerrando. Queria que você prestasse atenção. À medida que entendemos que esta também é a história de todo homem e de toda mulher, passamos a nos sentir envolvidos por círculos concêntricos, ou seja, por pontos comuns. Isso é que é círculos concêntricos, pontos comuns, cuja identidade é a nossa própria humanidade, nos quais somos confrontados com as condições inevitáveis da nossa cultura, do nosso meio, o qual nós somos criados, educados, o país que nós vivemos, a cultura do nosso pai, da nossa mãe, o que eu aprendi no colégio. Então, muitas vezes é inevitável essa onda de pontos comuns
querer tentar nos levar, nos seduzir. Em tempos, damos voz a nós mesmos. Em tempos, nós nos levantamos e diz: sabe de uma coisa, eu quero fazer isso. E nem Deus vai me impedir de fazer. Você faz, é nessa hora que o tiro sai pela culatra. É nessa hora que todo sacrifício, é nessa hora que toda adoração, é nessa hora que todo louvor, é nessa hora que todo acorde afinado desafina. É nessa hora que o sincronismo começa a andar na corda bamba. É nessa hora que você perde todo o fundamento. Porque você resolveu dar voz a você mesmo. E não esqueça, você tem um Criador. Você tem um Deus que se importa com você. Você tem um Deus que olha para você e se importa dos mínimos detalhes. Nunca permita que ninguém tente convencer você do contrário. Você é amada, você é amado, você tem um valor, você é precioso, você é preciosa. Mas cuidado, para de repente você não estar dando voz a você mesmo, na primeira pessoa, falando com Deus e para Deus. Você não pode fazer isso, porque você está falando com Deus Todo-Poderoso. Você está falando com Deus que te deu fôlego de vida. Você está falando com Deus que não é humano. Não queira trazer Ele para a sua humanidade. Deus é Espírito. Adore Ele em espírito e em verdade. Seja obediente, louve, exalte o nome dEle, adore Ele, e você terá uma vida bem-sucedida aqui na terra, para um dia você ir em direção às mansões celestiais, porque Ele já se encontra lá esperando por você. Aplauda o Senhor, aleluia!